E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. A noiva está decidida a entrar ao reino. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A casa do cristão, conjunto da fé cantando em momentos do tabernáculo da fé. O cristão é uma igreja, um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar, onde o amor de Deus mais importante, junto à paz, a fé constante, nunca terminou. Construída sobre uma grande rocha, a coluna principal é o Senhor, com janelas sempre abertas para os céus, sem negras cortinas para entrar a luz divina. Igreja de Deus, em forma de lar, toda casa do cristão é um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar. É um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar.
parece que tudo está perdido e de vez já foi vencida, não há o que consertar. Mas aos poucos tudo vai se refazendo pela força e o poder do nosso Deus, o Senhor que pelas nossas almas vela, seu amor em nós revela, socorrendo-nos dos céus. Igreja de Deus, em forma de lar, toda a casa do cristão é um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar. Toda a casa do cristão é um pedacinho dos céus que Jesus veio abençoar. A noiva está decidida a entrar ao reino. Ouvintes, conforme as Escrituras, esse termo, a noiva, se refere à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva, a esposa eleita, linguagem bíblica. Ela está decidida e isso a caracteriza como noiva. Quando ela não está decidida a entrar ao reino, então está dizendo que, apesar de ser igreja, não é a noiva. Como se pode entender isso? Sendo igreja, não é a noiva? Isto porque nós temos duas classes de salvos na Bíblia Sagrada. A primeira são aqueles que estarão na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Você encontra isso aí. E referências, segundo a inspiração dada por Deus a São Paulo, e todas as Escrituras, tipos no Velho Testamento. Então, essa que está na primeira ressurreição é a noiva, é a esposa eleita. Na segunda ressurreição, são apenas os salvos comuns. E enfrentarão o julgamento do trono branco. A noiva estará no julgamento do trono branco para julgar, não para ser julgada. Julgar até mesmo aos anjos. Por isso ela purga, são pessoas humanas, tanto quanto as demais, sujeitas a paixões, a fraquezas, como Elias foi. Estamos citando tudo Bíblia Sagrada. Mas ela enfrenta
a purgação dela aqui, antes de partir. Tem a pessoa, por que não dizer a pessoa? Só se entendem a alma. Mas o certo é que é a pessoa. Sem a alma não existe pessoa. E a pessoa é a alma. Essa alma não vai definitivamente purgar no suposto purgatório ou enfrentar uma suposta reencarnação. Você não encontra nenhuma base escriturística para tais pensamentos. Purgatório, reencarnação. Morreu, segue seu juízo. É de se admirar porque que tem que encomendar a alma de um santo homem. Não é santo? Santo homem, depois ainda tem que recomendar a alma dele? É estranho isso, né? Mas deixa isso para lá. Pensemos nessa noiva que é decidida a entrar ao reino. Onde está o reino de Deus? O que é o reino de Deus, afinal de contas? Que essa noiva entra a ele. Ora, o reino fala de domínio. Jesus reina sobre a sua noiva aqui. Começa aqui, através de sua palavra. Essa é a maneira que ele domina o coração do eleito. Não é por força, não é por violência, não é por legalismo, medo do inferno, procurando ir no arrebatamento que a pessoa estará nisto. É por eleição, é por predestinação. O eleito é decidido, independentemente de sua carne, do seu eu, de suas falhas, de seus fracassos. É independente disto. É decidido a estar sob este reino. Mesmo a criança. Nós temos exemplo disso na Bíblia Sagrada, ao longo da história da igreja e o presente. Nós tivemos criança na Bíblia Sagrada que decidiram. Daniel é o exemplo deles. José começou a sofrer o que ele era ainda tenro, ainda jovem, criança. É uma coisa que não tem como contestar. E o porquê de ficar gladiando, acusando, trocando questões e até mesmo ofensas, explicações, porque o que é certo disso é tudo especulação. É tudo procurando ajeitar as coisas. Mas nós temos Jesus mostrando isto quando ele disse: a vós vos é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. A eles a quem? Aqueles que definitivamente rejeitaram entrar no reino. O ladrão crucificado do lado direito de Jesus
teve uma revelação que Caifás não teve, os sacerdotes não tiveram. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que ali estava um rei. Por quê? Um quadro tão horrendo, tão horroroso, acontecendo ali na cruz. E aquele homem condenado, reconhecendo a sua condição de merecer estar ali, vê nele um rei. Ele entrou no seu reino. O tempo que ele teve foi aquele. Ele aproveitou o seu tempo. Ele usou o tempo que ele teve. E você tem que usar o tempo que você tem. Qual é o tempo? Você vai esperar aquela hora que você vê que realmente não tem mais para onde fugir? Está pregada, cravada numa cruz, cravado? Não. A vós vos é dado conhecer o reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Ora, os estudiosos entendem, compreendem isto. Acerca das 7 eras da igreja. As eras terminam com Lutero, Wesley e Branham. As eras terminam assim. Justificação, Lutero. Santificação, Wesley. Branham, o batismo do Espírito Santo para o arrebatamento. Mensagem precursora da segunda vinda, precursora do arrebatamento. É a mensagem que nos foi dado conhecer. Se não foi dado para você, isso não é para quem quer, não é para quem corre. Você fica justificando, analisando, ouve a um, ouve ao outro, ouve um a favor, ouve um contra. Mas não, quando isso mexe com uma coisa que tem lá dentro, que se chama semente, porquanto você é um terreno, aí então ninguém te segura. Se você é João, você continua sendo João. Se você é Maria, você continua sendo Maria. Mas você não tem como esconder isto mais. A verdade é esta. E o profeta de Deus para esta era dá exemplo desta chamada, desta escolha, dizendo: é por isso, essa é a razão pela qual pessoas viajam 1.500 milhas para virem aqui ouvir esta mensagem. Esta é a razão pela qual, ele afirma aqui, pessoas vêm da África do Sul e de todas as partes do mundo. Por quê? Elas estão decididas ao entrarem no reino. E o reino é a mensagem. O reino é a palavra. É a palavra. Sem dúvida alguma. O verbo se fez carne. O verbo é a palavra. A mensagem é Jesus Cristo. A palavra é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, a questão de filho é fundamental, ser filho. Quanto ao filho
da serpente argumentam biblicamente usando aquela palavra, aquela declaração que Eva faz. Que ela obteve um filho do Senhor. Um varão do Senhor. Então vem o profeta mostrando. Deus tem uma lei. Isso é claro que ele tinha que vir através desta lei. E esta lei é de Deus. Você pode tomar a semente do trigo, plantar ali, e depois do joio, e a mesma coisa que dá a vida para o trigo, dá a vida para o joio. A vida do joio vem de Deus, tanto quanto a vida do trigo vem de Deus também. Caim veio de Deus pela lei, tanto quanto Abel veio pela mesma lei. Agora, como a diferença? Caim, joio, Abel, trigo. É tão claro. Mas somente aqueles a quem é dado pode ver. Pedro chama de cego quem não pode ver estas coisas. Agora, veja que satisfação essa lei de Deus produz no coração eleito. Ele saber que é filho de Deus. E ele não mede isto pelos seus méritos, pela condição própria, pessoal. Não, não pode ser. Ele sabe que, como homem, existe uma lei natural de Deus. Ele tem uma carne e um sangue que não podem herdar o reino de Deus. Por isso não pode entrar ao reino de Deus. E o mesmo Paulo afirma que essa carne é inclinação contra Deus. Você deve raciocinar agora isto e atinar para essa realidade. Deus tem falado a você. E você, como todos eleitos da noiva, decide. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Como se não houvesse um Deus pra te ajudar. Ele te pode atender e nos reveses o viver. Ele te pode socorrer. Confia sempre em seu poder. Ele te olha com amor
cristão, alegra bem teu coração, não olhe a contradição, segura bem em sua mão e confia sempre em seu poder. Ele virá te socorrer, é provedor, é sempre o mesmo Jeová que lá no Monte Moriá fez o Cordeiro aparecer. Hoje esse caminho abrirá e a vitória te dará. Ele é fiel, jamais te deixa perecer. Quando ao contrário tudo for, confia sempre em seu amor. Consolação, és toda a força do cristão no caminhar pelo deserto abrasador. Quando a água lhe faltou, água da rocha fez brotar. Sempre em ti vou confiar, porque tu nunca vai mudar. Para o que crê